eu acho que o objetivo desse papo não é esse, né? Essas conversas são pra gente, pô, mostrar um pouquinho do nosso lado, como foi o nosso caminho, para que daí outras pessoas possam traçar o caminho delas, né? E você sempre se comparar consigo mesmo é a melhor maneira de você manter a sua sanidade mental. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao quinto episódio dessa nossa série sobre carreira e empreendedorismo. E nesse último episódio eu resolvi trazer alguém muito influente na comunidade, alguém que tem resolvido bastante problemas, principalmente do lado do desenvolvedor, né? E esse cara é nada mais nada menos que o Zeno Rocha. Fala aí, Zeno, tudo certo? E aí, galera, tudo ótimo? Prazer estar aqui trocando uma ideia com você hoje. Tô super feliz, cara, tô mega animado para o nosso papo. Pô, muito massa, cara. E talvez alguém ainda não te conheça, né? Então, só fazendo essa ideia inicial, o Zeno ele é CPO lá na Liferay Cloud e ele também tem alguns outros projetos, mas isso eu vou deixar para ele contando durante o vídeo. Mas o principal dele é que ele é um CPO lá dentro da Liferay. Zeno, pra gente começar, tu tá bem, cara? Tudo certo contigo? Cara, tudo ótimo. Nossa, tomei minha segunda dose da vacina e eu já tô vendo o mundo aqui fora mudando um pouquinho, voltando ao normal, então tô otimista aí pro futuro, cara. Pô, muito massa. Tu não mora no Brasil, né? Então isso já é uma É, resposta, né? Já falei em segunda dose, a gente exatamente. já sabe que tu não tá morando no Brasil, né? Tô morando nos Estados Unidos, moro em Los Angeles, na Califórnia. Pô, muito massa. Uhum, E, cara, eu acho que seria interessante pra gente começar, tu contar um pouquinho quem tu é, né? Muitas vezes uhum, as pessoas podem não te conhecer, eu acho difícil, uhum, mas se quiser uhum. contar um pouquinho quem tu é. Claro, cara. Eu sou um cara que eu gosto de criar coisas, assim, sabe? Independente do que seja. Então, eu acho que todo mundo meio que se coloca numa caixinha, né? Quando, na verdade, a sociedade meio que impõe isso, né? Que ou a gente é ou um programador, ou a gente é um estudante, ou a gente é tal coisa, né, cara? Eu gosto de criar. Já criei muito software, já criei livro, já criei muito projeto open source, audiobook, enfim, curso, fiz um monte de coisa já, cara, na minha vida. Mas é assim que eu me identifico hoje em dia, um cara que gosta de criar e independente do que seja, mas sempre com uma pegada de criar coisas para os desenvolvedores. Eu sou mega fã de... Eu comecei como front-end, né? E é uma coisa que eu sigo até hoje fazendo, mesmo que no meu trabalho, no dia a dia, eu não programo todo momento. Ainda assim, cara, eu amo programar, amo trabalhar com programação e amo criar coisas para desenvolvedores. Então, é a coisa que eu mais amo hoje em dia. Pô, muito massa, cara. E como é que tu conheceu Uhum. esse mundo da programação? Tu conheceu por amigos, Uhum. por jogos? Muitos desenvolvedores que a gente acabou conversando aqui nesse quadro, a maioria veio dos jogos. Ah, eu comecei porque eu fiz algum servidor, ou por exemplo, fiz alguma Uhum. página para apresentar para os amigos. Tu foi nessa linha ou tu conheceu o mundo da programação diferente? Cara, eu me sinto muito privilegiado, assim, por ter tido pessoas bem influentes, assim, na minha vida, né? Quando eu traço uma linha reta de onde eu tô para onde eu vim, eu diria que tem duas coisas extremamente básicas que aconteceram na minha vida, que se não tivesse sido isso, eu não estaria aqui. Que um era ter tido acesso a computador quando eu era pequeno, e outro é ter estudado inglês, né? Então, meu pai sempre bateu muito na tecla do inglês, meu avô sempre bateu muito na tecla da computação e o futuro da computação. Então, a gente teve muito esforço para que isso acontecesse, mesmo a gente vindo de uma família bem de classe média baixa, assim. Mas eu comecei na programação porque, cara, eu vi a minha irmã também, teve bastante influência dela, minha irmã mais velha, aquela relação de irmão mais novo para irmão mais velho, onde você sempre vê o seu irmão, o que ele está fazendo, você quer fazer igual. E eu lembro que a minha irmã estava criando sites lá no front page e tal, fazendo fã-clube do Marcos Mignon e montava todo o site lá e publicava. E eu sempre achava interessante, assim, falava assim, nossa, que legal, né, e tal. E aí, cara, enfim, eu acho que começou com essa coisa de eu também querer criar as minhas próprias coisas, né? Então eu lembro, eu tinha um time de futebol lá, com os meus amigos, eu falei, cara, pô, seria super legal se eu criasse um sitezinho aqui, né, pro time de futebol, a gente botar as fotos do jogo, a tabela dos jogos que a gente disputa e tal. E aí começou assim, cara, sempre com uma preencher um gap assim de uma coisa que eu gostava e tentar me expressar criativamente também. Eu acho que programação tem muito isso, né?
Eu acho que as pessoas veem a programação muito como ciência, eu vejo programação muito como arte, de você realmente se expressar criativamente em torno de um objetivo ali, de um produto final. Com certeza. Até tu falou dessa parte ali de traçar uma linha entre um ponto A e um ponto B, né? E até quando a gente gravou com o Diego, a gente conversou sobre isso, sobre conectar os pontos. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante também, de tu... Às vezes a gente olha, puta, eu tô estagnado na minha carreira, ou por exemplo, eu não tô onde eu queria. Mas, cara, às vezes tu olhar onde é que tu tá, e onde é que tu tava, por exemplo, há 3 meses atrás, 6 meses, um ano, tu vai ver que, tipo, tu evoluiu muito, sabe? Às vezes, por exemplo, eu comecei a programar, ou, por exemplo, eu tô programando e me vejo estagnado. Tá, então olha para um código que tu fez há 3 meses atrás, para tu ver a diferença, sabe? Então isso eu vejo que a melhor forma é sempre ficar olhando para trás e conectar os pontos, né? E é muito fácil a gente, né, como ser humano, o nosso instinto inicial é a gente pegar o celular, scrollar, ver lá outras pessoas, ou até mesmo, assim, assistindo essas entrevistas, a gente querer se comparar com aquela pessoa, né? Eu acho que o objetivo desse papo não é esse, né? Essas conversas são pra gente, mostrar um pouquinho do nosso lado, como foi o nosso caminho, para que daí outras pessoas possam traçar o caminho delas, né? E você sempre se comparar consigo mesmo é a melhor maneira de você manter a sua sanidade mental. Porque se você está sempre se comparando com os outros, você nunca vai conseguir estar no mesmo nível, porque essas pessoas estão traçando outras linhas, com outras timelines, com outros eventos e circunstâncias que a sua vida não teve. Mas você olhando para trás e falando assim, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é plotar a evolução do meu salário, para ver como que eu estou evoluindo, assim, beleza, né? Aí eu consigo ver, olha que legal, conquistei tais coisas e o esforço que eu estou fazendo aqui realmente teve um resultado. Então, são coisas assim que fazem a gente, beleza, né? Tô no caminho certo, né? Pô, muito massa. E, cara, como é que foi teu começo de carreira? Como é que começou no mundo ali de sair, por exemplo, de fazer site, alguma coisa assim, e começar realmente uma carreira profissional, né? Cara, eu sempre tive... Meus pais sempre foram de colocar, assim, muita coisa pra gente fazer, assim, tipo... Eu lembro de fazer um curso de CorelDRAW. E aí, mesmo não gostando de desenho necessariamente, ou de ilustração, lembro que era uma coisa que a gente fazia. Aí meu pai, me encheu o saco uma época, quando eu tinha 16 anos ou 15 anos, alguma coisa assim, para fazer o técnico em computação. E aí eu fiz o técnico na PUC do Paraná, eu sou de Curitiba, né? E aí fiz o técnico, foi muito legal, aprendi sobre lógica de programação, aprendi sobre Linux, sistemas e coisas do tipo. E aí depois, quando eu estava com 17 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí lá eu comecei a fazer cursinho e tal, e aí vem aquela coisa, né? Beleza, e aí, para onde você vai, né? E para mim estava muito claro, eu queria trabalhar com computação. Eu acho que eu não necessariamente sabia que eu queria trabalhar com programação, mas eu sabia que eu queria trabalhar alguma coisa relacionada à computação. Porque também, imagino que todo mundo que você entrevistou, você cresce ouvindo música em inglês, você cresce jogando jogo em inglês e interagindo com, sei lá, sites e coisas na internet, e aí você, tem essa coisa, né, mais tecnológica, né? E aí foi meio que uma coisa que eu sempre quis, né? Tipo, vou começar. E aí eu queria, na verdade, estudar no Paraná, queria mudar de novo para Curitiba. Passei lá no Cefet de Curitiba, mas aí no final eles faziam a matrícula por dias da semana. Então, de A a D era na segunda, de E a tal letra era na terça. E o meu era na sexta-feira, e na sexta-feira meu nome é Zeno, né, com Z, o último ali da fila. Eu tinha que fazer a matrícula na sexta de tarde, faltou um papel lá, tentei correr no meu colégio buscar, acabou que perdi a matrícula lá, não consegui, mesmo tendo passado lá no Cefet, não consegui estudar lá. Mas aí acabei traçando meu caminho aí no Rio de Janeiro, e aí fiz lá a Federal do Rio. E, cara, foi uma coisa muito legal, assim, tá inserido num ambiente mais acadêmico ali, era um curso de sistemas de informação, não era ciência da computação. Essa era uma coisa que eu também tinha muito claro, eu lembro que eu tinha passado também na Federal de Niterói, e era ciência da computação. E eu lembro de ver lá, tipo, tinha umas matérias tipo, de física, assim, umas coisas que eu falei assim, não, eu amo computação e eu amo tudo relacionado à computação, mas eu também gosto desse lado mais... que hoje em dia você poderia chamar empreendedorismo, mas eu pensava, o lado mais empresarial, o lado mais de pessoas. Eu sempre gostei das duas coisas, assim, foi uma coisa que pra mim era bem nítida.
Pô, muito massa. E aí lá no Rio, tu começou a trabalhar no Rio daí, né? Comecei a trabalhar no Rio, cara. Foi assim, entrei na faculdade, como eu tinha essa base já da PUC, do curso técnico, então assim, eu larguei na frente da galera muito assim, sabe? Tipo, eu já sabia a lógica de programação, estava aprendendo coisas ali, e a gente tinha uma aula de HTML e CSS lá, de web, né? Desenvolvimento web. E aí eu me dei muito bem nessa matéria de desenvolvimento web, e aí um dos alunos lá da faculdade perguntou pro professor, e aí, você recomenda alguém para um estágio e tal? E aí o professor me recomendou, e aí eu fui começar a trabalhar numa agência de design. Chamava Chaos Design, ela não existe mais. Mas era uma agência extremamente pequena, só designers, e aí um ou dois desenvolvedores ali no meio. E era uma agência de Flash. Então, para quem hoje talvez não, que está começando a área, talvez não conheça o Flash, mas era essa linguagem, o ActionScript 3, que você usava para poder programar sites animados e tudo mais. Então, foi aí o meu primeiro impacto, né, na indústria, tipo assim, entrar numa agência de design, e eu lembro que era fantástico, assim, tipo, a gente fez o site, não sei se você lembra daquele filme da Tainá, aí a gente fez o site lá todo animadinho e tal, tá no ar até hoje, cara, esse site, e aí eu lembro de usar, fazer o Parallax, a gente implementar o Parallax, eram diversas camadas de imagem, e aí você mexia o mouse, as camadas se movem com velocidades diferentes, né? E tinha muita coisa assim, muito louca. O site do Oscar Niemeyer também, os designers eles eram sempre muito, tipo, era uma agência focada em design, então cada site tinha que ser completamente diferente do outro, era uma obra de arte cada site mesmo. E os caras botavam a gente pra, tipo assim, ir até o limite da tecnologia. Então, foi uma experiência muito legal, cara. Tipo assim, o que eu aprendi, assim, de programação mesmo, de você lidar com, sei lá, todo o life cycle de uma aplicação, aquilo ali pra mim foi uma escola incrível, cara. Aquele primeiro estágio foi tudo pra mim. Pô, muito massa. Eu acho que até a gente já poderia fazer um adendo aqui e, por exemplo, se o Zeno fosse olhar para trás hoje, o Zeno tomaria a decisão de entrar numa empresa pequena novamente ou tentaria uma empresa maior? Você arriscaria, por exemplo, estamos falando do Rio, então tentaria uma Globo, por exemplo. Total, cara. E assim, o meu sonho, eu lembro que eu queria, como eu estava no Rio, a Globo.com era a referência máxima para você trabalhar, eu diria até no Brasil, se duvidar, porque todos os eventos que depois eu fui começando aí, todos os eventos tinham patrocínio da Globo, os palestrantes mais fodas eram da Globo, então estava claro que ali era um lugar que tinha muito potencial. E do outro lado, também a pressão da família ou até da faculdade, da sociedade, assim, de tipo... eu lembro que eu fiz... eu gostava de entrevistar nas empresas, mas não necessariamente para trabalhar nelas. Eu gostava de passar todo o processo de entrevista para eu me testar e para ver se eu conseguiria passar naquele lugar. E depois eu acabava dropando. Então eu fiz isso com a TIM, fiz isso com a Fiocruz lá e fiz isso com a IBM também. Onde eu passava o processo e aí você fica nessa coisa, tipo assim, porra, IBM, né? Olha o ego que vem com você falar que você trabalha na IBM, né? Mas, cara, em início de carreira, eu acho que empresas pequenas, onde você vai ter que exercer uma série de funções que são além só daquele seu mini planeta, cara, aquilo ali é muito bom e aprende demais. Acabou que depois, né, eu tava trabalhando um ano e meio nessa empresa, nesse estágio, e tava incrível, eu fui efetivado e tal, meu salário era R$ 400 e eu achava que eu tava na lua. E aí veio toda a onda o Steve Jobs, ele cortou suporte a Flash no iOS, e aí veio toda a onda do HTML5, que eu já estava por dentro e estava amando, né? E para mim foi uma decisão bem clara, de tipo, olha, o HTML5 está vindo, tem Java, tem PHP, tem Ruby, tem Python. Eu lembro de ver caras tipo o Fábio Akita, e eu olhar e falar assim, nossa... muito foda, tá ligado? Tipo, esse cara, quando você pensa em Rails, você pensa em Rails e Ruby, você pensa no Akita. E aí, eu pensava assim, poxa, eu queria ser esse cara pro HTML5. E diferente do Java, do PHP, onde se eu agora tô começando minha carreira nesse momento, e eu quero ser o cara mais foda do meu ramo, para eu competir com esses caras vai ser muito difícil, porque eles já estão muito na minha frente. Então eu vou ter que correr assim, muito para chegar neles, né? Só que com o HTML5 tá todo mundo no mesmo nível. Então, para mim, foi isso, assim, uma tecnologia nova, um ambiente novo.
se eu correr bem rápido e manter a minha velocidade, eu consigo chegar na frente antes dos outros. Óbvio que depois eu descobri que, na verdade, nunca tem linha de chegada, né? Quando a gente está falando de programação e uma carreira em tecnologia, na verdade, até independente de programação, você nunca vai chegar no ponto final. Mas foi uma coisa que eu me dediquei muito, cara, aprender HTML5. Eu estava também fazendo muito freela em WordPress e tal. E vendo esse mundo do freela versus você trabalhar em algum lugar e você ganhar muito mais no freela, mas você se ferrar muito mais e tal. E essa curiosidade também, porque como eu estava lá na faculdade, todo mundo me falava que, ó, você ser o menino do HTML, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso, não vai conseguir fazer uma carreira com HTML. Mas se você fazer Java ou C Sharp e tal, aí sim você vai ganhar dinheiro. Então eu sempre ficava com essa pulga atrás na orelha do qual é o caminho certo? Não sei. Mas eu sempre amava web, eu sempre adorava fazer coisas para web. Então eu lembro que pintou uma proposta para eu trabalhar na Petrobras, num projeto lá, e era um time de, sei lá, 8 desenvolvedores, vamos supor, alguma coisa assim. E eu lembro que os 8 sabiam Java e ninguém sabia HTML e CSS. E óbvio que tinha demanda de HTML e CSS no time. E aí eu era o cara que resolvia tudo e eu falei assim, eu saí de um lugar para trabalhar com essa tecnologia para ver se era isso, mas no final eu tô voltando pro HTML, tô voltando pro JavaScript. Então, tipo assim, melhor eu aceitar mesmo que é isso que eu gosto, que é isso que eu amo, porque é isso que eu sou muito bom em fazer. Então foi assim que começou, cara. Eu trabalhei na Petrobras, foi uma experiência super legal. E meu sonho era trabalhar na Globo mesmo, e aí trabalhei na Globo, no Globoesporte.com, fazia vários sites editoriais para o Globoesporte.com que, tipo, ficava na home da Globo por um dia, tinha 700 mil acessos, 900 mil acessos, era um negócio surreal, cara. Trabalhar na Globo foi, assim, uma escola absurda para mim também. Pô, muito massa. E já fazendo uma ponte, então, né, da Globo para a tua carreira internacional, como é que tu chegou numa carreira internacional? Porque tu já tem um tempinho nessa ideia de carreira internacional, né? Cara, eu sempre, como todo mundo, né, essa influência americanizada, né, de todos os filmes, todas as músicas vindo disso, jogos e tal, eu sempre tinha essa vontade de sair do Brasil, né? Eu pensava assim, poxa, meu pai queria sair e tal, mas a gente nunca teve dinheiro, sempre foi muita dificuldade em casa. Meu sonho era fazer um intercâmbio, mas nunca tinha condições para fazer isso acontecer. E eu na Globo, eu tava muito feliz na Globo, cara, porque assim, eu amo futebol e eu amo web, programação, projetos interativos e inovadores. E era isso, eu tava num time de inovação dentro da Globoesporte.com, fazendo coisas relacionadas a futebol, era um negócio assim, tipo, caramba, era o mundo perfeito para mim. E tendo muito impacto, todo projeto que eu fazia tinha muito impacto, muito usuário acessando mesmo, era uma escala absurda, não tinha espaço para erro. Se você deployasse uma coisa que tinha bug, tipo, já era, porque você não tem nem espaço para você consertar o bug. Aquele site vai ficar na home por 3, 4 horas, depois ele sai. Então, se movimenta tudo muito rápido. E aí, cara, mas assim, ainda assim eu pensava, poxa, tá incrível, minha vida tá excelente, eu posso, quando eu falo pra minha avó e pro meu avô que eu trabalho na Globo, todo mundo sabe o que é a Globo, né? É uma coisa que todo mundo reconhece o nome de cara, você tem essa carícia no ego quando você trabalha numa empresa grande que tem um nome muito importante. Mas eu também pensava assim, poxa, o meu alcance vai chegar sempre até um ponto, que é sempre só o Brasil. E isso não tem nenhum problema com isso, tá? Deixando bem claro, eu acho que é incrível você fazer uma coisa que atinja só o seu país. Eu acho que é algo maravilhoso. Fiz um monte de projeto que era só escopado para o Brasil, tradução de documentação e um monte de coisa. Mas eu sempre quis ter um impacto global, né? O Brasil é um país dentro de um grupo de países. Países que a gente conhece ali do nosso lado, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, e países muito mais longes que a gente não tem tanto contato, Namíbia, Índia, Zimbábue, e essa galera, querendo ou não, eles estão trabalhando com programação também. Então, eu sempre tive um pensamento de, cara, não, eu quero explorar algo a mais, eu quero tentar uma coisa mais internacional. Então, eu comecei a fazer movimentos na minha carreira bem,
como eu posso dizer, qual é a palavra? Bem intencionais. Então, o que eu digo por movimentos intencionais? Primeiro que eu comecei a fazer, estava numa época onde eu comecei a fazer muita coisa open source, e para um projeto open source, assim, tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores no Brasil. É gigantesca, é absurda, é enorme. Mas a do mundo é muito maior. Ainda mais naquela época que eu estava 2012, 2013, tinha muita coisa sendo feita em inglês e internacional, né? Então, eu estava fazendo projetos em inglês, então eu comecei a fazer essa mudança mais intencional em projetos não só em português, mas em inglês. E também comecei a tweetar em inglês. Comecei a mudar as mensagens dos meus commits em inglês. O nome das minhas variáveis, ao invés de ser carro, era car, entendeu? Então, coisas que eram besteiras num escopo grande, né? Você pensar, poxa, do que você está querendo projetar. Mas eu acho que quando você tá com essa intenção de tentar uma carreira lá fora, tem pequenas mudanças que você pode começar a fazer. Tipo, eu vou assistir Netflix? Vou. Então, ao invés de eu botar a legenda em português, vou botar a legenda em inglês. Então, esse tipo de mudança bem pequena. E eu comecei a olhar para as empresas e começar a entender como que funcionava o mercado lá fora, né? Até que eu conheci um pessoal... Eu fui dar uma palestra em Pernambuco, no Pernambuco JS. Eu acho que isso foi em 2012, se não me engano. E aí, conheci lá um cara que era... Ninguém conhecia o cara, que era o Eduardo, e ele era um cara que era o contribuidor do jQuery e do jQuery UI. Eu falei assim, nossa, um cara muito foda, fazendo coisas incríveis aqui, eu nem sabia do cara. E a gente começou uma amizade, foi um negócio super legal, conheci também o Bruno Farache, que trabalhava lá. E aí, cara, começou esse contato, aí, esse namoro, só que eu não queria morar em Recife, não queria morar em Pernambuco. Eu queria continuar no Rio. E aí comecei a trabalhar remoto para essa empresa que não tinha escritório. Eles só tinham um escritório no Brasil, em São Paulo e em Recife, eles não tinham no Rio de Janeiro. E eu estava na faculdade ainda, não tinha terminado meu curso. Mas eu falei, cara, eu vou aceitar a sua proposta, só que eu falei, com uma condição. E isso eu falei na hora que eu fui contratado. Eu tô entrando, mas eu tô entrando para ter impacto global e para talvez não morar aqui no Brasil, talvez morar fora. Eu quero deixar isso bem claro, porque uma hora eu vou fazer essa cobrança, sabe? E aí aceitei, cara. E aí comecei a trabalhar nessa empresa. Muito foda, muito foda. Eu tô até pensando aqui de tanto conteúdo massa que tem ali no meio. E daí tu começou a trabalhar lá e tu tá lá até hoje? Aí, cara, foi muito louco, porque assim, eu já tô nessa empresa, acho que já faz 8 anos, talvez, até um pouquinho mais, se duvidar. Só que não parecem 8 anos, parece que eu trabalhei em várias empresas diferentes, porque eu fui trabalhando como front-end engineer, esse era o meu cargo. E eu já estava muito envolvido com comunidade, estava muito envolvido com open source já naquela época. Fazia muita coisa fora, assim, viajava final de semana para palestrar, assim, acho que, sei lá, 2014, 2015, 2013, fazia mais ou menos uns 25 cidades por ano onde eu viajava e palestrava. E aí eu comecei a transicionar para uma área mais de Developer Relations, então eu trabalhava como Developer Advocate, e aí depois criei um time de Developer Relations lá, e eu gerenciava um cara que morava nos Estados Unidos, gerenciava um cara que morava no leste europeu, cara tipo 40, 50 anos, e eu lá 20 e pouquinhos ainda. E aí fui montando esse time de Developer Relations, e aí depois beleza, eu gostava de Developer Relations, gostava de estar trabalhando com desenvolvedores, eu via os feedbacks e tal, mas ainda assim eu senti que, podia dar um outro passo. E aí a gente criou um produto lá, eu e esse meu coworker, né, o Eduardo, a gente criou um produto cloud para a empresa, no nosso tempo livre mesmo, assim, tipo, não, vamos tentar fazer uma coisa para ajudar e tal. Criamos essa parada, o negócio foi se desenvolvendo, até que hoje virou uma divisão separada de negócio. Então tem a Liferay Inc. e tem a Liferay Cloud. E a Liferay Cloud tem, tipo assim, 70 pessoas, e hoje eu estou nessa posição mais executiva, um pouquinho mais relacionada a produto até do que engenharia por si só. Mas eu estou toda hora em contato com engenharia. O produto é extremamente técnico, é um produto cloud, né, para desenvolvedores, para TI. Então eu nunca saí, né, desse mundo de programação. Mas ele foi se transformando, assim, tipo assim, programando todo dia, mas ainda voltado, sei lá, para talvez uma vertente mais educacional. E aí depois
agora mais com projetos grandes de clientes gigantescos e contas enormes, assim, de milhões. A gente vende um projeto, eu não posso falar as logos, mas são logos gigantescos, e aí, tipo, aí você trabalha com os executivos dessas empresas enormes, e aí você tem que lidar com os problemas que tem isso. Então, é um outro mundo, é um mundo que envolve outros tipos de skills, mas eu penso que como programação e como qualquer coisa, né, de software, qualquer problema, hoje eu vejo que você tem um problema, você tem que quebrar em pedacinhos pequenos e aí atacar. E é assim que eu vejo qualquer coisa que vem na minha frente hoje em dia. Total. E então tu começou nesse mundo de open source justamente pelo fato que tu queria um impacto global? Assim, eu acho que o open source foi interessante porque ele foi um contraste entre o mundo de freela para mim. O que era o mundo de freela para mim? Eu conseguia um projeto de um tio, de um primo, de alguém que conhecia alguém que me indicava. Aí eu fechava um escopo, trabalhava num projeto que eu não gostava, ganhava dinheiro. Tipo assim, eu ia para o estágio e para o trabalho de manhã, terminava o trabalho, ia para a faculdade, e aí depois chegava em casa. A faculdade acabava 10 horas da noite. Às 10 eu pegava o ônibus para ir para casa, chegava mais ou menos 11, 11h30, porque eu morava bem longe da faculdade. E aí quando chegava 11h30 era a hora que eu começava a trabalhar nos freelas. E a hora que eu estudava para a faculdade era no ônibus, indo para a faculdade ou voltando da faculdade. Então eu não tinha tempo ou nem para a faculdade, para me dedicar à faculdade, e me dedicava tudo pro, tipo assim, para fechar o freela, para ganhar esse dinheiro extra. E com o tempo, assim, eu fui criando, tipo, um desgosto por freelancer, assim. Eu falo assim, não vale a pena esse caminho, porque primeiro que só negociação de escopo, negociação de prazo e prioridade, sempre dá problema, pagamento, uma parte aqui, uma parte lá, contrato, quebra de contrato. Então, teve uma série de coisas que eu não gostava de lidar naquela vida lá. E aí o open source apareceu na minha vida como um jeito de ajudar as pessoas, que sempre foi uma coisa que eu tive, né? Tipo, até hoje, né? Agora eu poderia estar, sei lá, eu tô doido pra sair correr. Mas, tipo assim, a gente tá aqui. Por quê? Porque eu, quero ajudar, quero de alguma maneira retribuir, sabe? E eu sempre tive essa pegada de comunidade. Então, o open source pra mim foi um jeito de poder ajudar os outros, poder estar programando coisas legais e poder tá tendo impacto muito diferente na vida das pessoas, usando software, escrevendo coisas em inglês e tendo impacto global e não só ali no meu mundinho, sabe? Então, E aí eu parei de fazer os freelas só para fazer fazer open source. Que se você parar para pensar, é completamente o oposto do freela. São projetos que você gosta de trabalhar, senão você não estaria nem mexendo nele. Você não ganha nada por esses projetos. E o escopo é ilimitado. Você que define o escopo. Se eu quero fazer um projeto até aqui, eu faço. Se eu quiser fazer até aqui enorme, eu faço também. Tá? Tudo depende de mim. Eu que defino o escopo, eu que defino o prazo. Então, o open source veio na minha vida de um jeito absurdo. E até hoje eu faço open source. E com a maioria das coisas que eu faço, eu acho o open source um modelo absurdamente incrível de distribuição de software. Legal. E lá no começo eu até citei que tu tinha alguns projetos, né? Então eu acho que seria até interessante tu contar quais são esses projetos. Eu sei que provavelmente alguém que usa VS Code usa um projeto que tu já criou, né? Então eu acho que até seria interessante tu criar esses projetos e até fazer um paralelo de como que tu iniciou o teu business a partir desses projetos open source, né? Porque hoje tu tem, por exemplo, um projeto pago, né? E tu tem também a parte de venda de livros, né? Então são dois mundos que iniciaram a partir do open source que tu conseguiu fazer geração de receita, né? Então acho que seria interessante contar um pouquinho sobre esses projetos e depois fazer a ligação com o business. Total, cara. Eu nunca pensei em monetizar nenhum dos meus projetos open source. Sempre foi uma coisa que a minha motivação nunca foi necessariamente tirar dinheiro da carteira de alguém para minha, sabe? Ter esse esquema transacional de uma venda. Para mim, open source foi um jeito de eu aprender com outras pessoas, contribuir, criar coisas com pessoas fenomenais que eu nunca teria a oportunidade de criar igual. E também receber críticas sobre o meu código, receber coisas que eu talvez não teria antes. Então, eu comecei com open source criando um projeto chamado jQuery Boilerplate. E ele era um pattern para a criação de plugins jQuery.
Então o jQuery era uma library muito famosa de JavaScript. E aí eu nunca tinha criado um plugin. E aí eu ia criar um plugin na empresa, foi na época que eu estava na Petrobras, e eu falei assim, poxa, não tem nenhum pattern que eu possa usar, assim, de design pattern mesmo, assim, sabe? Tipo singleton, esse tipo de design pattern. Eu vou criar um design pattern aplicado para jQuery plugins. E aí eu comecei a fazer esse projeto e tal, só que eu nunca tinha criado nenhum plugin. E aí, cara, foi muito engraçado, porque assim, eu fiz do mesmo jeito que tudo que eu faço, eu sempre tento fazer que seja um pacote atraente, assim, sabe? Então, um projeto open source, para mim não é só programar o final de semana, puxar no GitHub e pronto, acabou. Não, para mim gastar horas num README legal, sabe? Que tenha a informação necessária, que tenha um getting started fácil, que você consiga fazer a primeira ação no sistema em 5 minutos, assim, sabe? E foi assim com esse primeiro projeto. Eu fiz um sitezinho bem bonitinho e tal, e aí o pessoal da Smashing Magazine retweetou o projeto e tal. E aí, cara, teve muita repercussão, muita gente começou a usar, e aí muita gente criticando também. Tanto que um dos primeiros pull requests que eu recebi foi um cara falando assim, delete tudo e recomece de novo, porque isso aqui tá uma bosta e só assim você vai conseguir fazer melhor. E aí, porra, foi um tapa na cara, né, cara, que eu tive que aprender e lidar e ver que também no mundo open source, às vezes tem pessoas que são bem críticas e também não bem intencionadas, muitas vezes, assim, sabe? Tipo, acho que tem essa cultura desde o Linus Torvalds, o cara do Linux, de ser muito grosso e muito desrespeitoso na maneira que ele revisa pull requests e interage com a comunidade. Enfim, o jQuery Boilerplate foi um dos projetos. Eu fiz um outro projeto chamado Browser Diet, que era como perder peso no browser. Isso aí ainda tá live até hoje. E aí tem dicas de performance. Eu sempre achava performance um assunto muito chato. Na época tinha um guia da Yahoo, tinha um guia do Google. E eram sempre guias bem preto no branco, uma coisa bem chata. E eu transformei num negócio mais legal. Eu convidei uns amigos para fazerem um projeto junto. Acabou que teve contribuição do pessoal traduzindo na China, em tudo quanto é canto. E aí eu fiz o Drácula também, que foi um projeto bem legal. O Drácula, ele nasceu da maneira mais absurda que você possa imaginar. Você chegou já a ouvir a história do Drácula? Não? Você tem ideia como é que foi? Já ouvi tu falando que foi por causa que tu tava no hospital e acabaram roubando o teu computador. Cara, foi isso. Eu tava no hospital e aí eu tava com o computador, aí um dia eu saí da sala, voltei, não tinha mais, o computador não tava mais lá. E aí, cara, foi assim, assustador, né? E aí, porra, como toda máquina nova que você tem na mão, você vai lá e começa a configurar o computador para as suas preferências, né? Eu queria um tema que fosse o mesmo em todas as plataformas, né? Em tudo que eu tava usando, todos os programas. E aí eu comecei o Drácula, cara, com um temazinho para mim no Sublime, um tema pro ZSH, um tema pro iTerm, um tema pro Alfred, e aí comecei a fazer, e aí beleza, né? Tweetava e colocava pra comunidade no GitHub, a galera foi criando temas. Hoje, cara, vou até abrir aqui para ter o número certo para você, tem 181 temas do Drácula. Então, é bastante coisa. Absurdo, né, cara? Tipo assim, eu nunca imaginei, eu nunca conseguiria fazer isso sozinho também, impossível, né? Tipo, tem temas para tudo que você imaginar, tem software de edição de música, software de modelagem 3D, de peça, enfim. E obviamente, todas as IDEs que você possa imaginar e editores de código tem lá também. Fiz também o Clipboard.js, que foi um projeto que teve bastante repercussão. Ele foi em 2015 e o próprio GitHub fez um post, depois você pode até botar nos links aí, notas desse episódio aqui. O próprio GitHub fez um estudo de todos os projetos que tiveram mais estrelas na primeira semana em 2015. Em 2015 lançou o React, lançou o React Native, lançou o Apple Swift, lançou um dos projetos lá do Material Design da Google. E, enfim, só teve peixe grande lançando, e aí um dos projetinhos lá, um dos únicos que não é de uma empresa, entre os 10 que eles analisaram lá, era o Clipboard.js. O Clipboard.js está com 30 mil estrelas no GitHub, tem 4 milhões de downloads semanais. Então, não estou falando de downloads mensais ou no ano inteiro. São 4 milhões semanais. Então, é uma parada muito assustadora, cara. É um alcance bem absurdo mesmo.
Então, o open source para mim, cara, foi tudo, assim, foi essa escola, sabe? E aí chegou 2020, no início de 2020, na verdade, finalzinho de 2019, eu tava com essa pegada de aprender mais sobre vendas, aprender mais sobre esse mundo, mais de business mesmo, né, cara? E eu falei assim, tem duas maneiras de aprender na vida, né? Ou você vai lá, senta, lê um monte de livro e pronto. E é assim que eu guio o meu aprendizado. Eu sempre, óbvio, tenho um embasamento teórico em tudo que eu quero aprender. Mas também eu sempre aprendo fazendo. E pra mim, eu queria aprender sobre business. Eu falei, cara, porra, é difícil, né? Eu não quero abrir uma empresa. Eu não quero sair do meu emprego. Eu amo o meu emprego. Mas assim, ainda assim eu quero aprender sobre business. Então o que eu vou tentar fazer? Vou tentar monetizar um dos meus projetos open source. Eu olhei para todos eles, olhei para o Drácula, eu falei assim, cara, o Drácula poderia tentar uma parada aqui, cara, porque o Drácula tava tendo muito acesso, tava com 1 milhão de acesso, de page views anuais, isso em 2019. E aí eu falei, cara, eu vou tentar aqui fazer um Drácula Pro. E aí eu pensei, como seria esse processo, né, tipo, de transformação? Assim, tipo, eu não queria que o Drácula Pro fosse só, beleza, uma versão premium e pronto, acabou. Eu queria, que fizessem com que as pessoas fossem mais produtivas. É assim que eu me sinto quando eu tenho o mesmo tema em todas as plataformas, porque o meu esforço cognitivo para mudar de um contexto para outro é menor quando eu estou trabalhando com o mesmo tema. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu vou tentar fazer um pacote de produtividade, na verdade. Não vai ser só um tema premium. Até porque, assim, se eu parar para pensar, quem que vende tema? Quem que vende cor? Tá ligado? O Drácula Pro, eu tô vendendo um apanhado de cores. É absurdo se você parar pra pensar. Não existe mercado pra isso. Não existe competidor. Quem é o meu competidor? Sabe? Então, eu comecei o Drácula Pro e aí comecei a olhar pra tudo em volta de um pacote de produtividade. Então, aí o livro foi uma dessas ideias. Eu falei, cara, eu vou tentar escrever um livro de produtividade. E aí comecei a fazer isso também. E aí começou a vender, cara. Tipo assim, eu lancei, obviamente, em dólar e tudo em inglês, porque pra mim, de novo, eu com certeza poderia fazer algo escopado em real pro Brasil, mas se eu posso ter a oportunidade de fazer um impacto global e ajudar mais pessoas e conseguir vender isso para mais pessoas no mundo, melhor ainda. E aí comecei a fazer, cara, vender o Drácula. O Drácula, acho que no primeiro dia o Drácula Pro vendeu tipo $3.200. Nos primeiros 3 dias já tinha vendido 5 mil e poucos. E agora, vamos pegar o dado fresquinho aqui, porque eu não sei de cabeça mais. O Drácula Pro teve 2.475 vendas. O valor dele é $79 a média. Mas tem descontos por países, né? Então, até hoje, desde fevereiro de 2020, então a gente está falando de 1 ano e 3 meses, ele vendeu $137 mil e 137.249,48 cents de dólar. Então, assim, foi uma parada absurda, cara. Foi um negócio que você vê aí, né? Nesses 15 meses são quase $10 mil. Se você tentasse quebrar aí, né, nesses 15 meses aí, daria 8 e pouquinho, 9 e pouquinho, 9 alguma coisa. Então foi um negócio absurdo pra mim e que abriu minha cabeça pra o que você consegue fazer na internet. Tipo, você consegue criar você como programador, você tem a possibilidade de fazer tudo, cara. Assim, se você pode se limitar só à programação, pode. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Programar é maravilhoso. Mas, cara, e se você tentar fazer um pouquinho do design? E se você tentar fazer um pouquinho do suporte? Se você tentar fazer um pouquinho do business? Até onde você consegue chegar? E é isso que eu tô sempre buscando, cara. Sempre até onde é o meu limite. Onde que eu bato. Porra, é um aprendizado atrás do outro. É o famoso T-Shape Developer, né? Não sei se tu já ouviu falar nessa ideia. Uhum. Que fala que tu deve saber tudo de uma coisa só, mas saber várias coisas, um pouquinho de tudo, né? Então, por exemplo, seja foda em React, ou seja, saiba muito de React, mas, pô, sabe um pouquinho lá de Node, sabe um pouquinho de React Native, pô, entenda um pouquinho de data structure, business e, enfim, como tu falou, né? Então é algo que é bem legal, principalmente se tu está trabalhando às vezes com front-end, saber, por exemplo, um pouco de UI é interessante, porque às vezes o designer foi lá e desenhou aquilo,
Mas às vezes tu, como conhece mais o produto, pô, imagina que tu foi lá e iniciou o projeto. Às vezes tu Aham, sabe uma coisa a mais que ele não sabe. Essa alguma coisa a mais pode mudar totalmente a direção da interface e isso vai causar um impacto muito grande, né? Então isso é muito total. massa também, né? E eu acho que tem essa coisa que todo mundo sente, né? Esse medo de tipo, tá, eu vou ser um generalista ou vou ser um especialista, né? E aí você fica nesse debate, né? Eu estudo mais React ou não? Eu tento aprender Rust, né? E aí você fica nesse dilema de tecnologias, né? Eu acho que, na verdade, durante a sua carreira e quando você olha os 20, 30 anos que você vai ter, 40 anos trabalhando nessa área, esse pêndulo, ele vai para um lado e para o outro. Não é como se você fosse sempre um generalista ou sempre um especialista. Não, cara, pode ser que não, em um dia, em uma semana, você foi 3 dias generalista e 2 dias especialista. Pode ser que em um mês você foi um mês inteiro especialista. Você teve que, porra, aprender Kubernetes, entrar em redes, em infraestrutura e orquestrar todos os containers dentro da sua infraestrutura. Tá, beleza. Você teve que exercer esse papel aqui nesse momento. Mas pode ser que depois não. Depois você está numa uma coisa mais gerencial, trabalhando com um time, lidando com, sei lá, 5, 10 desenvolvedores que você está ali mentorando e tal, e tentando ajudar eles a melhorarem. Então, é delicado, né? Porque acho que todo mundo tem essa insegurança e essa falta de saber qual caminho traçar. Mas eu acho que o jeito de se consolar é ver que, na verdade, é um pêndulo que está se movendo e uma hora vai estar para um lado, outra hora vai estar para outro lado. Muito massa. E já partindo dessa pegada ali do business, né? Tu sempre teve essa vontade de ter algum negócio, seja Uhum. side project ou não? Ou tu descobriu isso com Drácula e fazendo até o livro ali? Cara, side projects para mim é talvez a narrativa mais importante da minha carreira, assim. Eu nunca deixei de fazer side projects. Sempre eu estava trabalhando em alguma coisa, porque eu acho que o emprego normal, né, quando você está trabalhando ali o seu 9 às 5, né, você tem uma série de limitações no seu emprego normal. Você tem limitação de stack de tecnologia, escopo, prazo, pessoas que você está trabalhando. Você sempre vai bater em um teto ou outro, né? Às vezes você, eu amo linguagem, eu amo JavaScript, só que a empresa que eu trabalho só usa TypeScript, né? Ou o oposto. E aí você fala assim, poxa, na verdade eu queria aprender, esse na verdade não foi um bom exemplo, mas um é Ruby e outro é Python. Beleza. Então aí você sempre esbarra em alguma coisa. Ou se você ama a tecnologia, mas aqui só tem, eu quero aprender React, mas aqui na empresa que eu trabalho só tem Angular. E aí você fica, poxa, nessa frustração. Então eu sempre vi os side projects como essa rota de escape para eu poder aprender outras coisas e poder, cara, ir a fundo em outros assuntos que a empresa simplesmente não vai dar opção de eu aprender. Eu posso às vezes forçar a barra e falar assim, não, pessoal, a gente tem que migrar tudo para React, que é muito melhor que Angular. Ou então eu posso falar assim, não, eu vou fazer um projetinho interno da empresa e aí a gente vai conseguir usar essa tecnologia. Mas sempre vai ter limitação. Então, os side projects para mim foram uma escola. Eu sempre estava fazendo coisas, nem que seja, por exemplo, seu site pessoal, sabe? Tipo, eu amo o meu zenorocha.com lá porque eu consigo brincar com ele, cara. Tipo, tô toda hora mexendo nele. Tipo, não, beleza, eu tô usando já Next há, sei lá, uns 2 anos mais ou menos. Eu acho que nem tinha 3 anos, mas 2 anos eu já tô usando o Next. Beleza. Porra, eu vou migrar o meu site para Next, porque eu quero aprender Next.js. Então, o side project sempre foi uma peça importante na minha vida. Mas a monetização do side projects nunca foi. Eu nunca pensei em monetizar um side project. Eu nunca imaginei que eu olharia para o Drácula e eu veria que esse set de cores vendeu US$ 130 mil. US$ 130 mil vezes 5, se a gente fosse converter para real, dá R$ 500 mil em 15 meses. Então você pensa assim, cara, é um negócio absurdamente inimaginável, entendeu? Então eu nunca tive essa visão, nunca imaginei que essas coisas poderiam ser monetizadas do jeito que foram. E eu, confessando, eu na verdade tenho um receio, sempre tive um receio, e até hoje eu tenho um receio. Eu cheguei a criar uma empresa, porque agora com as coisas de impostos eu tô tendo que otimizar, né? Porque não tem como, do jeito que as coisas estão, eu tenho que
manter um novo modelo de, de impostos. Mas eu sempre tive muito medo, cara, e um bloqueio até, porque meu pai sempre empreendeu, ele tinha uma... A gente tinha uma fábrica de vender fantasia de super-herói. E aí, cara, era assim, foi muito perrengue. Sempre foi assim, tipo, a gente nunca tinha dinheiro pra nada, nunca tinha... Sempre era um negócio de sobrevivência. Ele fabricava as roupas de super-herói durante a semana e aí a gente vendia na feirinha do Largo da Ordem lá, quem é de Curitiba deve conhecer. A gente ia na feirinha do Largo da Ordem, vendia. E aí tinha domingo que vendia super bem, domingo ensolarado e tal, um monte de criança vendia bem. Tinha domingo que chovia, não ia ninguém pra feirinha. E aí a gente já durante a semana já tinha dificuldade ali, já financeiramente tava na merda, assim. E aí se chovia dois finais de semana seguidos, fudeu, tá ligado? Então vi meu pai emprestando dinheiro e tendo que se virar, cara, do jeito que dava. Então eu sempre tive meio que até um razoável trauma, eu diria, sabe? Desse lado de empreendedorismo, de criar sua própria empresa, de ir lá e fazer. Então, até hoje eu luto com isso, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma dificuldade de reconhecer que o que eu tô fazendo hoje é um pouco disso. Mas é difícil você olhar é difícil, cara. É complicado. Entendi. Mas então tu nunca imaginou assim, o Zeno tocando uma empresa, ou isso não estava nos teus planos, foi o que aconteceu por consequência, digamos assim, né? De um lado eu penso assim, tipo, qual pessoa rica que você conhece, que tenha muito dinheiro, que é simplesmente um funcionário de uma empresa? Eu não conheço, assim, sabe? Tipo, eu conheço muitas pessoas, as pessoas que têm mais dinheiro que eu conheço na minha rede são pessoas que são donas de empresas, que têm o seu próprio negócio, que empregam outros, mas não necessariamente são empregados. Então eu sempre olhava para essa coisa de ter empresa com olhos bons. Eu sempre imaginava, poxa, muito legal e tal. Só que ainda hoje eu sinto, poxa, eu não... E não é que eu sinto que eu não consiga aquilo, mas eu olho com olhos de medo, sabe? Tipo assim, nossa, mas eu vi o quão difícil é ter a sua própria empresa, então, na verdade, eu vou para esse caminho aqui. Então hoje eu tô tocando a minha vida, né? Eu tenho meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo o meu time, amo o produto que a gente está construindo. E aí do lado, tem essa empresa que está tocando esses projetos open source, tem a coisa paga, tem o livro e tal, e entra essas coisas. Mas ainda assim eu tenho dificuldade de ver aquilo como uma empresa de funcionários, de departamentos e de subtimes trabalhando dentro desse modelo. Mas é um business, né, cara? Querendo ou não. Entendi. E, cara, já partindo pro bloco 4, né, finalizando esse bloco 3, aqui no Brasil hoje tem muitos devs que estão almejando carreira internacional, até por questão do dólar, né? Uhum. E qual dica que tu daria para esses desenvolvedores? Seja, eu acredito que o começo da carreira seja mais difícil, né? Tu tentar uma carreira internacional. Acho que as empresas elas buscam já um mid-level, talvez um senior. Mas qual dica que tu daria para esses desenvolvedores? Cara, eu diria que o maior bloqueio o que foi pra mim e é o que pra todo mundo que eu conheço é a insegurança. É você achar que você não consegue, é você ter essa Não síndrome, arriscar, né? ter essa síndrome que o brasileiro é menos inteligente que um europeu, que um americano, que não vai conseguir fazer as mesmas coisas, que não vai entender os problemas ou que eles fazem códigos mais complexos que a gente faz, vencer essa barreira, cara, porque é uma barreira completamente imaginária. Ela não existe. Na verdade, a maioria dos programadores brasileiros que eu trabalho, às vezes são muito melhores do que os próprios americanos, são muito melhores que os europeus do time. Essa coisa de que a sua nacionalidade vai ditar a sua competência, sua capacidade, né? Não existe, né? A sua nacionalidade não dita nada sobre você. O fato de você não ter aprendido inglês como língua materna não muda nada, cara, porque são pouquíssimos os países que têm inglês como língua materna e mesmo assim tá lá, pessoas que eu vou trabalhar que são indianos que estão lá se virando no inglês, mesmo falando meio mal, assim, tipo, não foi a parte da Índia que eles nasceram não tinha inglês, ou
europeus que não tinham inglês e mesmo assim estão lá tentando se virar. É horrível entender, você fica assim, hã? Mas, pô, todo mundo se entende no final das contas, assim. Então, a minha dica é vencer essa barreira de insegurança e o único jeito de vencer é botando a cara pra bater, cara. É indo lá, procurando as empresas, fazer o teu dever de casa, porque é muito fácil você pensar assim, eu quero me mudar pra fora do Brasil um dia. Tá, beleza. O que você fez até agora pra conseguir esse sonho? Você já estudou sobre os vistos? Você entende quais são as barreiras migratórias que cada um dos países vai ter? Se o Canadá é mais fácil que os Estados Unidos. E a Europa? E a Alemanha? E a Holanda? Quais são os vistos da Holanda? Quais são os vistos da Alemanha? E agora da Inglaterra, que saiu do Brexit? E do Canadá? E dos Estados Unidos? E como que está a coisa política agora que o Trump saiu e o Biden assumiu? Então, tudo isso afeta. Quais são as empresas dentro de cada um desses países? Então, cara, eu acho que é muito importante fazer o seu dever de casa, mapear as empresas, entrar em contato, fazer o seu currículo em inglês, mandar o currículo em inglês e, cara, tentar uma entrevista. Pode ser que você vá super mal, que você não entenda nada, ou pode ser que você consiga desenrolar e você fala assim, nossa, na verdade eu consegui. Assim, teve muita coisa que eu não entendi, mas a maioria eu acho que eu consegui uma coisinha ou outra. E aí pelo menos você vai saber onde você tá, sabe? Tipo assim, não, eu preciso melhorar muito aqui. Tá, beleza, então, se eu preciso melhorar muito meu inglês, então eu vou contratar um professorzinho aqui particular pra mim, vou falar com uma pessoa, algum site que eu consiga falar com um americano online, e aí eu vou contratar essa pessoa por 1 hora por semana pra eu melhorar meu inglês. E aí, cara, aí você vai, assim, sabe? Mas pra mim, o que foi pra mim e que pra a maioria dos programadores que eu conheço é vencer essa barreira desse medo, cara. É um medo. É tipo assim, puta, e se eu não for bom o suficiente, tá ligado? E a verdade é que ninguém é bom o suficiente. Você nunca é bom. Você pega qualquer job description, tem que ter 1000 anos de tal coisa, 1000 anos de tal coisa, 1000 anos de tal coisa. Cara, ninguém é esse super-homem, sabe? Mas ainda assim essas pessoas trabalham nessas empresas. Então como que elas conseguem isso? Cara, elas vão lá e tentam, entendeu? Então você ir com confiança, você tá disposto a botar a tua cara pra bater, eu acho que isso é mais importante de tudo. Muito foda. E eu acho total isso daí, eu concordo contigo. E eu vi até uma vez muita gente falando que tipo, a diferença entre o brasileiro e o resto do mundo é que o brasileiro tem essa cultura de tipo assim, não vou fazer só isso daqui. Eu vou fazer aquilo lá, vou meter naquele negócio lá e vou, entendeu? E eu vejo que, por exemplo, eu acho que o exemplo que a pessoa deu, se não me engano, foi a questão dos europeus. Tipo, eles vão lá, eles fazem aquilo e deu. Por exemplo, se tu mandar eles lá e tirar o celular do lugar, eles vão tirar o celular da tomada e deu. E o brasileiro não. O brasileiro provavelmente vai tirar o celular da tomada, vai botar na gaveta o carregador e ainda vai enrolar o cabo. Entendeu? Dando um exemplo, assim, foi um tempinho que eu vi. Então eu vi que eu vi esse exemplo, eu realmente já fiz analogia com o que eu tinha falado. E eu vejo que isso realmente é um medo e se tu nunca arriscar, na verdade tu tem que se arrepender das coisas que tu não fez, né? Essa é a realidade, né? E cara, que melhor momento para você ser um programador morando no Brasil e ganhando em dólar. Assim, eu conheço pessoas que, tipo assim, os caras estão vivendo vida de magnata, sabe? Porque você pode ser médico, você pode ser engenheiro, pode ser advogado. Cara, você como programador, trabalhando numa empresa gringa, com o câmbio do jeito que tá, você consegue, tipo assim, é ridículo, sabe? É um negócio muito absurdo. Então, assim, e se você não quer morar no Brasil, ok, então você pode tentar imigrar para outro país e tal. Vão ter países que são mais difíceis que os outros, você vai ter que abrir concessões, você vai ter que entender como que funciona cada um deles. Mas, cara, que momento melhor, entendeu? Assim, então, acho que não tem momento melhor do que hoje, né? O melhor momento foi ontem. Não deu ontem, tem que ser hoje. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, é hoje. Então, tem que tentar, cara, botar a cara pra bater e aprender as suas limitações, trabalhar nelas e melhorar. Massa. E para quem tá começando agora, né? A pessoa tá começando na carreira ou tá migrando e ouviu aqui, pô, ficou interessado nesse lance de open source, né? Que dica que tu teria para uma pessoa dessa? Como é que eu começo, digamos assim, com open source? Eu vou lá, eu abro o GitHub e vejo, por exemplo, alguma coisa e tento copiar, sabe? Porque às vezes é muito complexo, sabe? Tipo, open source. O que eu vou criar? Tipo, eu, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa
Uhum. E essa pessoa me falou que, por exemplo, ela tem dificuldade de botar o que ela aprendeu em prática. Porque Uhum. ela não sabe o que criar, Aham. entendeu? Então, tipo, que dica que tu daria, por exemplo, para essas pessoas? Eu tentaria ver coisas, você examinar o seu dia a dia e tentar ver coisas que você está repetindo muitas vezes. Então, mesmo com, vamos supor assim, eu tô toda hora escrevendo console.log. Caramba, um saco, né? Toda hora, console.log, console.log. Deixa eu tentar criar um pacote de snippets pro VS Code. E aí, com esse pacote, a pessoa vai digitar cl tab, vai estar lá console.log. Então, pô, que legal, foi uma coisa que você identificou no teu dia a dia, que você transformou ali. Mas já tem vários pacotes de snippets no open source já no GitHub. Tudo bem. Já tem vários. Quando o Facebook lançou, já tinha outra rede social para faculdades. Quando o Google lançou, já tinha outros buscadores. Então você não precisa ser inovador, né? Eu acho que a gente sempre tenta uma ideia que seja novel, assim, tipo, nossa, vai mudar o mundo aqui. Tipo, não, você pode fazer coisas que já existem, não tem problema nenhum. E você pode ver gaps que existem naquele problema ali. Obviamente que se você tentar um projeto já muito popular, que tem muita gente usando, vai ser muito mais difícil você contribuir. Mas se você procurar projetos que estão ali começando ainda, de um amigo que você conhece, de uma empresa que você viu, que você achou interessante, que às vezes até você quer trabalhar lá no futuro. Eu mesmo contratei várias pessoas que tinham trabalhado em projetos open source com a gente antes. Então o open source pode ser esse caminho, sabe? Então eu tentaria começar pequeno, assim, nem que seja contribuir com uma documentação, contribuir nas issues, respondendo issues. Não precisa ser necessariamente com código, sabe? Com coisinhas pequenas que você vai lá ajudando aquela pessoa a manter, porque o open source é muito difícil. E geralmente as pessoas que estão mantendo já estão bem sobrecarregadas. Então, cara, se não tiver nada, assim, cria o seu próprio, né? Você não precisa necessariamente manter alguma coisa, né? Você pode criar alguma coisa nova e ver no que dá. Eu até poderia já fazer um adendo disso, né? Eu fiz a pergunta, tu respondeu e agora eu posso fazer uma contribuição para a tua resposta. Claro. Que foi algo que eu passei, eu estava aprendendo o Apollo Client. Estava estudando até para gravar séries, então até se tu caiu de paraquedas, tem série aqui no canal sobre o Apollo, sobre o Relay e também sobre React, por aí vai, todo esse mundo. E eu estava estudando sobre o Apollo e lá na documentação explicava como que eu criava uma mutation. E um dos problemas é que, por exemplo, quando tu criava uma mutation, ele ficava em cache. Então, eu acho que era em cache, no store, não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, aí era em cache. Lembrei agora, era em cache. E toda vez daí tu tinha que limpar esse cache, ou seja, executava a mutation, limpava o cache. E ele dava um código pronto para tu limpar o cache. Eu olhei para aquilo e fiquei, tá bom. Aí eu comecei a estudar, comecei a criar minhas coisas e, toda vez que eu criava uma mutation, ia lá, executava o use mutation, botava aquele código para limpar. Aí eu olhava aquilo e fiquei, cara, isso aqui não tá legal. Olhei lá dentro da documentação, tu já entendeu onde é que chegaram. Total. Olhei dentro da documentação, não tinha nada, pensei, cara, vou abrir um PR. Fui lá e criei meu use cached mutation. Peguei o que eles tinham na documentação e eu só coloquei para dentro do use mutation que eles tinham. Eu tô esperando até hoje a aceitação do PR, já pedi para eles aceitarem, ainda não aceitaram. E aí eu tive que ir para outros lugares, sabe, tentar fazer, mas, por exemplo, foi algo que foi muito legal porque, tipo, eu aprendi como que funcionava o Apollo, eu aprendi a criar testes para código mesmo, porque, tipo, ali não é, por exemplo, um teste de código para uma aplicação, é um teste de código que vai ser usado para desenvolvedores, é a pegada um pouquinho diferente. Eu aprendi a utilizar o Gatsby para criar documentação, porque precisava documentar o que eu tinha feito. Então, tipo, de um problema que eu tive, eu criei uma solução que me ajudou e no fim vai ajudar outras pessoas, sabe? Então, além de tu aprender, tu contribuir. Isso é muito massa, né? E mesmo assim, acho que tem pessoas que são motivadas pelo lado filantrópico da coisa, né? De você ajudar a comunidade. Eu acho que você é assim e eu também tenho essa pegada. Mesmo se você não for... Mesmo se você não tá nem aí pros outros, cara. Eu quero resolver meu problema, eu tô aqui, na minha sobrevivência aqui, cara. Não tenho tempo pros outros. Só o fato de você ter mandado aquele pull request, mesmo ele não sendo mergeado, mesmo que eles fechem ele, o quanto de coisa você já aprendeu e o quanto isso vai te beneficiar pro futuro é imensurável. Então, eu acho que às vezes dá pra você olhar o open source de uma maneira egoísta mesmo e falar assim, poxa, eu vou aprender mais aqui, então eu vou fazer, cara. E se ajudar outra pessoa, que bom. Se não ajudar também,
beleza. Né? Então, acho que não precisa necessariamente você estar olhando o lado filantrópico da coisa. Pô, ó quanta coisa legal que você aprendeu já. Porra, irado. E se der pra ajudar os outros ainda, porra, maravilhoso, né? Total. E, cara, muita gente também aqui no Brasil tem vontade de migrar, a gente tá falando bastante, tu também comenta dessa Uhum, parte de imigração, né? uhum, E eu acho que seria até interessante tu contar um pouquinho como é que foi esse teu processo de imigração para os Estados Unidos, porque até tu falou da parte do Trump e do Biden, né? E uhum, o Trump era mais pesado, assim, com a parte de imigração. uhum, E eu tenho até um amigo que ele, maior parte da vida dele, ele morou nos Estados Unidos, e ele me conta que a imigração realmente nos Estados Unidos ficou complicada depois de 2001. aham, Ficou realmente mais pesado, tanto que ele teve que voltar pro Brasil porque, tipo, ficou chato pra eles, assim, sabe? Porque, tipo, eles já moravam muito tempo nos Estados Unidos, a imigração começou a bater, começou a pedir coisas que eles não tinham, porque uhum, era da noite pro dia, sabe? aham, Então, os Estados Unidos eu acho que hoje é um dos países mais difíceis, digamos assim, né? Posso estar uhum, errado, de se uhum, migrar. Então, acho que seria interessante tu contar como é que foi esse teu processo, por que que tu decidiu os Estados Unidos enfim, eu uhum, acho que dar essa dica seria bacana, né? Até tu me contou uhum, que já tem um green card, né? Eu acho que seria interessante falar do uhum. green card também, porque é algo bem legal, né? Tu ter conseguido o green card é bem foda, assim. Cara, foi uma coisa que, como eu disse, assim, eu queria sair, mas não necessariamente era para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o país que era a empresa que eu trabalhava. E, obviamente, né, eu sempre ouvia muita coisa ruim dos Estados Unidos. Por isso que eu tinha medo até de vir para cá. Tipo, ah, não, todo mundo é preconceituoso com imigrante. Ah, todo mundo é gordo e come fast food. E, obviamente, tem as coisas maravilhosas, incríveis, né? Tecnologia é muito mais barato, ter acesso a computação, segurança, e tal. E aí tem coisas específicas por estado. Cada lugar que você for morar nos Estados Unidos vai ser completamente diferente do outro. Morar em Nova York, morar em Oklahoma e morar na Califórnia, uma coisa completamente distinta da outra. Então, eu sempre tive muita curiosidade. Eu estava no momento da vida que eu podia fazer esse movimento, podia arriscar. E aí, cara, eu usei as minhas cartas no lugar que eu tava. Falei assim, cara, eu quero me mudar, eu quero sair. E tá aqui o porquê que eu quero sair, o que que eu vou fazer chegando lá. Porque também você precisa ter um motivo para se mudar, né? Tipo, eu tava saindo da filial para trabalhar na matriz. Então, por que que você precisa estar na matriz necessariamente? E aí, eu tava ali ocupando o espaço que eu queria ter de impacto global, não só no escritório do Brasil, mas também no escritório global. Eu já estava tendo, né, trabalhando no Brasil, então queria expandir isso muito mais. Então, fiz toda... foi toda uma batalha internamente. Então, quando eu me formei, eu meio que dei a carteirada pro pessoal. Falei, me formei. Porque é isso que estava me bloqueando de ir para os Estados Unidos. Agora eu quero ir, vamos lá. Aí o pessoal falou, calma aí, você ainda tá muito novo na empresa. A gente não pode te transferir ainda. Tipo assim, eles nunca tinham feito nenhum processo de brasileiro, nenhum brasileiro tinha se transferido ainda para os Estados Unidos. Era o sonho de todo mundo da empresa. Então por que eu sou especial? O cara que chegou agora, né? Então eu tive que me provar. E aí eu me mudei, eu lembro, então nasci em Curitiba, morei no Rio e aí me mudei para Recife. Morei 1 ano em Recife, lá me provando, trabalhando em projetos com outras pessoas de fora, melhorando meu inglês, tentando fazer o máximo que eu podia. E aí chegou, eu falei assim, galera, tô pronto, vamos nessa, cara. E assim, vocês me prometeram isso, eu quero que a gente tenha movimento aqui, que a gente precisa fazer isso acontecer. E aí, beleza, foi toda uma luta interna, porque aí você trabalhar com a RH da empresa, quando você começa a dar entrada num processo tão sensível, né, de imigratório, porra, isso tem a ver com a tua vida, tá ligado? Tipo assim, todo dia, cara, você bota a cabeça no travesseiro, se você já submeteu o processo, você fica assim, caralho, qual que vai ser minha vida lá, como que vai ser? É impossível você não ficar maluco, assim, sabe? Que, tipo, é muita ansiedade. Então, pra mim, eu fico assim, caralho, o que vai acontecer e tal? E aí, porra, nenhuma notícia do RH, os caras não pegam um documento, o que tá acontecendo? Então, foi muita batalha interna mesmo. Antes do processo chegar na mão do lá, tipo, do órgão lá, do consulado, foi todo um processo interno para conseguir tudo, ter acesso a tudo e fazer com que o pessoal movimente o processo, porque eles não têm a mesma pressão que você tem. Você, porra, tá ali lidando com uma coisa da sua vida, e eles não, eles estão com mil outros problemas para resolver, né? E aí, cara, finalmente fizemos o processo, e aí eu fui pelo visto L1.
Então, o visto L1, ele tem uma série de categorias, subcategorias dentro dele, L1A, L1B, e acho que tem até L1C. Aí eu fui com o L1A, que é um visto mais executivo gerencial. Você tem que ter um time já, pessoas que estão trabalhando com você, e você tem que ter trabalhado numa filial dessa empresa matriz por pelo menos 1 ou 2 anos. Era algum tipo de limitação desse. E é um visto que tem uma série de benefícios, porque quando você vem com ele, por exemplo, o H1B, que é um visto mais famoso de trabalho nos Estados Unidos, você tem que... primeiro que é uma loteria, quando você chega, você ainda tem que... a sua esposa não pode trabalhar, por exemplo. Então, é um visto super legal. Assim, é o visto normal de você vir para os Estados Unidos, mas ele tem uma série de limitações. Tem também o visto O, que eu, por exemplo, moro aqui na Califórnia, conheci uma galera do jiu-jitsu, né? A galera de UFC e tal. Essa galera, esses brasileiros que vieram para cá, eles são brasileiros que, tipo... eles vieram com um visto extraordinário, né? Você é um atleta, você é uma pessoa absurdamente especial. Tem desenvolvedores que eu conheço que vieram com o visto O, que são esse visto de você é um profissional extraordinário, e aí você tem que provar o porquê que você é extraordinário. Eu escrevi um livro, eu tive ganhei tal prêmio e tal. Então tem esse outro caminho. Eu vim com o L1, beleza, foi um processo que demorou mais ou menos 1 ano, talvez, 1 ano e meio, se duvidar. Mas também eu não lembro exatamente, teve muita coisa que foi dentro da empresa e depois eu botei uma pressão, aí saiu e depois a gente pagou o Premium Process para acelerar o processo, que é uma coisa que você consegue fazer também, eles te dão a resposta em 1 semana lá. E aí eu vim em abril de 2015, foi quando eu me mudei, março de 2015, 30 de março de 2015. E aí, logo quando eu cheguei, e essa é uma das coisas boas do L1, é que você pode aplicar para o Green Card. Então, logo que eu pisei, eu falei, galera, me mudei, né? Fiz as paradas e tal. Beleza, falei, galera, quero aplicar para o Green Card. E aí foi todo um processo também, 1 ano lá se vai, e aí eu consegui o Green Card. E aí eu fiquei com 5 anos com o Green Card. E aí agora o próximo passo é aplicar para a cidadania, e aí conseguir a cidadania. Então, esse é assim, uma série de coisas, e o bom é foda, porque quando o assunto é visto, é muita incerteza que você tem. Tipo assim, porra, eu vou conseguir renovar, não vou conseguir renovar, e o que acontece? Será que vão me parar? E sei lá e tal. E tipo, beleza, eu comprei uma casa aqui. Então, sem o Green Card, será que eu consigo comprar uma casa? Mas aí o que acontece se eu não conseguir o Green Card? Eu comprei uma casa e agora eu tenho que sair, agora eu vou ter que vender uma casa. Então, tipo... tem uma série de complicações, mas é o preço, né, cara? É o preço para você tentar uma vida fora, todo esse trâmite legal e todo o estresse emocional que vem com ele. É muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Muito massa. Cara, eu acho que a gente chegou no final, a gente já tá com 1 hora e 7 minutos, nem parece, né? Tem bastante tempo. E, cara, foi muito massa. Eu acho que deu pra pegar bastante conhecimento. E eu acho que com certeza vai, como tu falou, né? Talvez não tenha um impacto global, mas pela questão da língua, mas com certeza Claro. um impacto nacional eu espero que tenha, porque tem muito conteúdo massa aqui dentro. Eu acho que deu pra gente passar bastante visão, né? Tanto a minha quanto a tua, né? Total. Muito legal. Valeu demais, cara. Obrigadão aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Porra, 1 hora já. E, pô, precisando de qualquer coisa, minha DM tá aberta, meu e-mail, tudo vocês conseguem achar as informações e entrar em contato comigo aí, LinkedIn, Instagram. E, cara, tô aqui para ajudar quem quer que precise de ajuda também. Então, só dá um toque. Com certeza. Eu vou deixar as tuas redes sociais aqui embaixo. E, cara, eu te agradeço demais. Eu não acreditava que tu ia aceitar, mas quando tu aceitou, eu fiquei tipo... caramba, ele aceitou, entendeu? Então, foi algo que eu tava planejando desde fevereiro, né? Foi o primeiro contato que eu tive contigo perguntando. E tu falou, lá em maio a gente consegue. E agora a gente tá em maio e conseguimos. Então, tipo, foi assim como tem um processo imigratório que teve um processo de gravação, né? E foi muito legal isso. E, cara, só agradeço bastante mesmo. Foi muito massa. E eu acho que com certeza abrimos uma ponte aí de amizade / Claro. Conversa muito grande. Claro. E eu também digo que se precisar, minha DM tá aberta também. Tá vindo muita gente me pedir bastante ajuda, eu acho muito massa isso, então fica à vontade também, tá tudo aberto também. Se quiser mandar mensagem, só mandar mensagem. Zeno, quer falar alguma coisa para finalizar?
Não, cara, só obrigado aí pelo tempo de todo mundo e obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo convite. Tô mega feliz que a gente bateu esse papo aqui. Show! Cara, então vamos finalizar, né? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê então numa segunda temporada desse episódio. Valeu! Valeu!